Isso já alimentou pessoas suficientes para não dependerem de ninguém. Mas em algum momento disseram que isso não deveria mais existir. Não foi proibido abertamente. Nada tão óbvio. Apenas reclassificado. Virou problema. Virou estorvo. Virou coisa que gente que sabe não planta. O curioso é que não foi questionado por causar danos. Foi questionado porque resolvia problemas demais. Cresce sozinho. Não pede nada. Volta todo ano sem precisar replantar. Não precisa de adubo caro. Não precisa de veneno. Não precisa de você comprar nada. E alimenta. Alimenta bem. Quando algo não cria dependência, ele deixa de ser interessante para quem vende a solução. Tem gente que ainda lembra. Lembra da avó fervendo isso numa panela velha de alumínio, quando não tinha mais nada na despensa. Lembra de comer isso todo dia na seca do sertão e mesmo assim ter força para trabalhar na roça. Lembra de ver crescer em todo o quintal, em toda a calçada, em todo o terreno vazio. E ninguém chamava de luxo. Chamavam de comida. Nos quilombos era assim. Na periferia era assim. No interior era assim. Onde faltava dinheiro, mas não faltava terra, essa planta existia. E quem conhecia não passava fome. Enquanto isso existia, ninguém falava em crise. Porque crise é quando você depende de algo que está longe de você. E isso estava sempre perto. Mas aí veio a modernidade. Veio o progresso. Veio a agricultura científica. E de repente isso que sempre foi comida virou mato. Virou praga. Virou coisa que atrapalha a plantação de verdade. Os agrônomos pararam de ensinar sobre isso nas universidades. Os livros de culinária pararam de mencionar. As mães pararam de passar a receita para as filhas. E uma geração inteira cresceu pisando em cima disso sem saber que era alimento. Não precisou proibir. Bastou parar de falar. Bastou trocar o nome nos documentos oficiais. Bastou fazer parecer ignorância conhecer isso. E funciona. Funciona tão bem que hoje você passa por isso todo dia indo para o trabalho e nem percebe. Está ali na rachadura do asfalto. Está ali no terreno baldio. Está ali no quintal da vizinha que ninguém cuida. Crescendo, resistindo, insistindo em existir. Mesmo que ninguém mais lembre por quê. Quando algo não gera dependência, ele deixa de ser interessante. E quando deixa de ser interessante, ele desaparece sem fazer barulho. Vira folclore. Vira coisa de velho. Vira passado. O nome disso é caruru. Amaranto para quem estudou botânica. Bredo para quem viveu no Nordeste. Nos arquivos da medicina popular brasileira, há registros sobre o caruru desde o período colonial. Indígenas e escravizados usavam suas folhas quando a comida escasseava. No sertão, durante as grandes secas, era o bredo que mantinha famílias inteiras vivas. Na época da escravidão, os quilombolas conheciam bem essa planta. Enquanto os senhores comiam carne importada, nos terreiros crescia o alimento que os tornava fortes o suficiente para resistir. O caruru nunca pediu licença para existir. No início do século XX, nas favelas do Rio de Janeiro e nas periferias de São Paulo, mães de família colhiam bredo nos terrenos vazios para fazer a sopa que alimentaria 6, 7 crianças. Ninguém morria de fome onde havia caruru crescendo. E hoje? Hoje você passa por ele todo dia e nem percebe. Está ali, na beira do muro da sua casa, no canteiro da avenida, no quintal da vizinha. Verde, resiliente, ignorado. Mas veja bem, enquanto isso, você gasta 80 highlighters num pote de whey protein, 150 em suplemento de ferro, 200 highlighters em cálcio importado. E tudo isso cresce de graça a 5 metros da sua porta. Os astecas e incas consideravam o amaranto sagrado. Faziam rituais, oferendas aos deuses. Quando os espanhóis chegaram, queimaram as plantações. Não por acaso.
Um povo que pode se alimentar sozinho não pode ser escravizado. Essa mesma lógica se repete hoje. Só mudaram os colonizadores. Agora, vamos aos fatos. Números que a indústria alimentícia prefere que você não conheça. Folhas de caruru fresco, 6G de proteína por 100 gramas. Isso é equivalente ao peito de frango cozido. Se você secar essas folhas, o teor de proteína sobe para 25, 30%. Nível de suplemento esportivo, mas sem química, sem aditivos, sem conservantes. E não estamos falando de proteína qualquer. É proteína completa, com todos os 9 aminoácidos essenciais que seu corpo precisa, mas não consegue produzir. Isso é raríssimo em plantas. Lisina, o aminoácido que falta no trigo, no arroz, no milho. Aquele que, sem ele, seu corpo não consegue absorver cálcio direito, não regenera músculos, não cresce. No caruru? Tem de sobra. Mais que na carne. A Organização Mundial da Saúde reconhece o amaranto como uma das melhores fontes de proteína vegetal do planeta. Mas, aqui no Brasil, classificado como planta daninha nociva tolerada. Nutrientes por 100 gramas de folhas. Vitamina A, 6.000 UI, mais que cenoura. Vitamina C, 80 a 90 ml, equivalente ao limão. Cálcio, 350 ml, 3 vezes mais que leite. Ferro, 5 ml, o dobro do espinafre. Magnésio, potássio, zinco, manganês, tudo em forma biodisponível, ou seja, seu corpo absorve de verdade, não passa direto como acontece com muitos suplementos sintéticos. E as sementes? Ainda mais impressionantes. Cada sementinha minúscula, e 1,5 mm de diâmetro, preta ou dourada, brilhante, carrega 13, 19% de proteína, 60% de carboidratos complexos, 7, 8% de gorduras boas, ômega 3 e ômega 6, zero glúten. Uma xícara de sementes, 26 GB de proteína, metade da necessidade diária de um adulto, e elas estouram como pipoca quando aquecidas. Comida ancestral, tecnologia zero, resultado máximo. Mas tem mais. Dentro dessas sementes existe uma substância, chamada esqualeno. A indústria cosmética extrai do fígado de tubarões, vende em creminhos de 500 reais. O esqualeno melhora a oxigenação celular, retarda envelhecimento, tem ação antiviral. No óleo de amaranto, 7 e 8% de esqualeno. De graça. Prensado a frio em casa, se você quiser. Fitosteróis. Regulam colesterol naturalmente. Estudos no Cazaquistão mostraram redução de 25% do LDL, colesterol ruim, com consumo diário. Betalainas, os mesmos antioxidantes da beterraba. Combatem radicais livres, protegem contra câncer. E agora, a grande questão. Se tudo isso é verdade, por que não está em todos os supermercados? Resposta simples. Porque não dá para vender o que cresce sozinho. O mercado global de proteína em pó movimenta 25 bilhões de reais por ano. A indústria da carne? $1 trilhão. E de repente aparece uma planta que não precisa de adubo, não precisa de irrigação, não precisa de pesticidas. Cresce em solo pobre, produz toneladas de proteína de graça. Do ponto de vista corporativo, isso é uma catástrofe. Por isso, nos relatórios técnicos, você lê: planta daninha agressiva, infestante de difícil controle, nociva à agricultura. Mas nunca verá escrito nutritiva, medicinal, fonte alimentar de emergência. O caruru é biologicamente superior à maioria das plantas cultivadas. E vou provar isso agora. Fotossíntese, tipo C4. Enquanto a maioria das plantas, trigo, arroz, batata, usa fotossíntese, C3, e perde 40% da energia em calor, o caruru evoluiu um sistema mais eficiente. Células com duplo circuito. Captura CO2 e converte em energia instantaneamente. Resultado? Cresce a 40 bicsacrics quando tudo morre ao redor. Sobrevive na seca. Não desiste nunca. Sistema radicular. A raiz principal desce até 2, 3 metros. Perfura camadas de solo que outras plantas não alcançam.
puxa a água lá de baixo. Busca minerais que ninguém mais consegue. E, fazendo isso, solta ácidos orgânicos que soltam nutrientes presos nas rochas. O caruru não apenas sobrevive em solo pobre, ele melhora o solo onde cresce, prepara o terreno para outras plantas, é um pioneiro ecológico. Crescimento. Nos primeiros 10 dias, dobra de tamanho a cada 24 horas. Quando o milho ainda tem 3 folhas, o caruru já cobriu o chão inteiro. Por isso os agricultores o odeiam. Ele é imbatível, mais forte que qualquer cultura comercial. E sabe o que é mais impressionante? Desenvolveu resistência a herbicidas. No Sikensatua, os agricultores gastam bilhões tentando matar uma espécie de amaranto, Amaranthus palmeri, que evoluiu imunidade a 6 classes diferentes de veneno agrícola, incluindo o glifosato, Roundup. A natureza sempre vence, e o caruru prova isso todos os dias. Identificação. No Brasil, as espécies mais comuns são Amaranthus viridis, caruru de mancha, bredo. Amaranthus deflexus, caruru rasteiro. Amaranthus hibridus, caruru roxo. Amaranthus espinosos, caruru de espinho. Características principais: folhas ovais ou em forma de losango, alternadas no caule. Nervura central avermelhada ou arroxeada, caule. Pode ter manchas vermelhas. Flores em espigas verticais, parecendo velas. Sementes minúsculas e brilhantes. Para diferenciar de outras plantas, não tem pelos urticantes, como urtiga. Não tem cheiro forte, como o mentrasto. Folhas mais firmes que a beldroega. Ao amassar a folha, solta um leve cheiro de noz. Onde encontrar terrenos baldios, beiras de estrada, quintais, entre paralelepípedos, rachaduras de calçadas, canteiros abandonados, depois da demolição de casas. Evite coletar. Perto de avenidas. Movimentadas, absorve metais pesados. Em áreas industriais, onde usam muito herbicida, próximo a esgotos. Melhor, periferia de cidades pequenas, zona rural, quintais de sítios, terrenos em descanso. Colheita. Folhas. Colher antes da floração. Maio a julho. Quando ainda estão macias. Corte as pontas dos ramos, deixando a base. A planta rebrota. Sementes. Final do verão, início do outono. Fevereiro a abril. Quando as espigas começam a secar e farfalhar ao toque. Corte as inflorescências. Coloque num saco. Deixe secar mais alguns dias. Depois, bata, esfregue para soltar as sementes. Separe com peneira ou no vento. As sementes são pesadas, a palha voa. Preparo. Folhas importante. Sempre cozinhar. Nunca cru. As folhas contêm ácido oxálico, como espinafre, que pode formar cristais nos rins. O cozimento elimina. Método do branqueamento. Ferva água. Mergulhe as folhas por 30 a 60 segundos. Escorra e passe em água fria. Use em refogados, sopas, omeletes. Receitas tradicionais. Bredo refogado. Alho, cebola, azeite. Igual a espinafre. Sopa de bredo, com feijão, abóbora, milho, receita do sertão. Recheio de pastel, bredo, plais ricota, plais alho quibe de bredo, substituindo a couve. Sabor, levemente terroso, parecido com espinafre, mas mais suave. Preparo, sementes cozida, como arroz. 1 parte de sementes, 3 partes de água. Cozinhar, 20 a 25 minutos. Fica gelatinosa, sabor de noz. Pipoca de amaranto. Esquente uma panela seca em fogo alto. Jogue uma colher de sementes. Elas estouram. Não ficam grandes, mas incham. Igual ao que os incas faziam. Farinha. Torre as sementes levemente moa no liquidificador ou processador. Use 25 a 30% em receitas de pão, bolo, panqueca. Misture com farinha de trigo. Mingau energético. Sementes moídas. Plus leite. Plus canela. Plus mel. Proteína completa no café da manhã. Óleo de amaranto prensado a frio. Precisa de equipamento específico. Ou compre já pronto em lojas de produtos naturais. Panasanda 60, R$ 100 por 250 cêntimos.
Uso: 1 colher de sopa por dia. Melhora a imunidade, regula colesterol, protege o fígado. Segurança: pessoas com histórico de pedras nos rins. Consumir com moderação. Sempre cozinhar as folhas, nunca cruas. Coletar em locais limpos. Não confundir com plantas tóxicas. Aprenda a identificar bem. Vamos falar do que ninguém fala. No Brasil, o caruru está na lista de plantas daninhas que não podem aparecer em campos de produção de sementes certificadas. Se um fiscal encontrar caruru no seu plantio comercial de soja, trigo, milho, você perde a certificação. Seu lote é condenado. Isso está na Instrução Normativa do MAPA, Ministério da Agricultura. O caruru é classificado como nocivo tolerado. Pode existir, mas em quantidade limitada. Se passar do limite, aplicam herbicida. Por quê? Alegam que compete com a cultura, dificulta a colheita, hospeda pragas. Tudo verdade. Mas e os benefícios alimentares? Por que não se fala disso? Porque um agricultor que sabe que o caruru no seu terreno vale mais que a soja que ele plantou pode ter ideias perigosas, tipo: por que estou pagando caro por sementes transgênicas se posso deixar o mato crescer e vender como superalimento? A indústria agroquímica faturou 70 bilhões de reais no Brasil em 2024. Quanto disso foi para matar plantas que poderiam estar nos nossos pratos? O caso do amaranto cultivado. Existe amaranto do bem, vendido em lojas de produtos naturais. É importado do Peru, Chile, Bolívia. Custa 30,50 o quilo. Mas é a mesma planta que cresce na sua calçada. A diferença? Marketing. O importado vem em pacote bonito, com selo orgânico, texto sobre os incas. O da calçada é mato ruim. E tem pesquisadores brasileiros tentando mudar isso. Em Planaltina, DF, e Natal, RN, há cultivos experimentais. Querem popularizar o amaranto. Mas é difícil, porque grão que nasce sozinho não movimenta a economia. Mas a maré está virando. Existe um movimento crescente de punks, plantas alimentícias não convencionais. Chefes de cozinha estão colocando caruru em restaurantes sofisticados, vendendo por R$ 80 o prato. A mesma folha que a vovó no interior comia de graça, agora é gourmet. Nutricionistas começam a recomendar amaranto para vegetarianos, celíacos, pessoas com colesterol alto. A ciência está redescobrindo o que os antigos sempre souberam. E nas periferias, nas favelas, nas comunidades quilombolas, lá o conhecimento nunca morreu completamente. Ainda tem quem faça angu de bredo, quem cozinhe as folhas com feijão, quem seque as sementes para o inverno. O que você pode fazer? Aprenda a identificar. Baixe um app de identificação de plantas, tire foto, confirme a espécie. Comece devagar. Experimente preparar as folhas uma vez. Veja como seu corpo reage. Plante ou deixe nascer. Se tem um quintal, deixe alguns pés crescerem. Controle, mas não mate todos. Compartilhe conhecimento. Ensine seus filhos, sobrinhos, vizinhos. Economize dinheiro. Substitua uma compra de espinafre, couve por colheita de bredo. Cada folha que você colhe é um ato de resistência. Contra a dependência, contra o consumismo, contra o esquecimento. O caruru não é um superalimento da moda. É um alimento de sobrevivência. Ancestral. Testado por 5.000 anos de civilizações. Ele cresce onde nada mais cresce. Alimenta quando não há mais nada. Resiste quando tudo morre. E a maior ironia? Gastamos fortunas tentando matá-lo. Herbicidas, roçadeiras, arranquio manual. Milhões de reais por ano para eliminar comida grátis. Enquanto isso, 33 milhões de brasileiros passaram fome em 2022. Suplementos alimentares são artigo de luxo. Proteína, de qualidade, custa caro. E debaixo dos nossos pés, cresce a solução. Não estou dizendo para você parar de comprar comida. Estou dizendo, olhe ao redor.
Reconheça a abundância escondida. Aprenda os nomes. Entenda o valor, porque quando você sabe que alimento pode brotar de uma rachadura no asfalto, você nunca mais fica completamente dependente. O sistema quer que você acredite que precisa deles para sobreviver. Mas a natureza está gritando o contrário. Cada caruru que nasce sem permissão é uma declaração de independência. Cada semente que cai no chão é uma promessa de futuro. Cada folha que você come é um ato político. Porque quem pode se alimentar sozinho nunca será completamente escravo. O caruru não é mato, é memória, é medicina, é resistência botânica. E enquanto essa planta continuar nascendo, entre pedras, em terrenos envenenados, nos lugares mais improváveis, existe esperança. A Terra não esqueceu de nós, mesmo quando esquecemos dela. Se este roteiro mudou sua forma de ver as plantas ao seu redor, compartilhe. Essa informação precisa circular. Não por views, mas porque conhecimento que não se transmite morre. Comente. Tem caruru na sua rua? Você já experimentou? Seus avós conheciam? A revolução começa quando olhamos para baixo e reconhecemos que a comida sempre esteve ali. O asfalto não matou o caruru. E o caruru não vai deixar o asfalto matar você de fome. Lembre-se, o que chamam de erva daninha pode ser sua independência crescendo em silêncio.